Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite. Esperar o pessoal chegar aí devagarzinho. Estamos no horário. Tá. Estava tomando uma coça do Simples, né? Que eu estava olhando outro evento e eu estava procurando o link de acesso. Deu tudo certo. Oi, Elô. Oi, Sabine. Boa noite para vocês. Oi, gente. Hoje eu vou dever a minha câmera para vocês. É, né? Tá bom. Vamos dar aí uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Tinha 12 pessoas confirmadas. Vamos ver se vem isso tudo mesmo. Não é? Senão a gente começa e vamos estudar, vamos trabalhar. Aí entrou uma galera aí agora. Oi, Sandro, como é que você tá, cara? Oi, Cristiane. Hi, Onara tá chegando também. Oi, mestre, boa noite. Você tá Tranquilão? bom? Tudo Ó, ótimo. tinha a gripe que eu te falava, viu? Pois é, né? Me pegou também, resfriado. Foi nem gripe, não. Mas, virou o tempo aqui, não tô acostumado. Ô, imagina o Rio de Janeiro, que vai de 40 a 20, né? Faz essa mudança muito rápido e arrebenta. Racha no meio. Ô, por aí. E o teu projeto de pesquisa, como é que tá? Já tá entregando já? Não, tô estudando ainda. O professor me passou o tema para mim, né? E eu tô dando uma estudada. Eu precisava até marcar um horário com você para a gente poder trocar uma ideia. Vamos embora. Usar o espaço aqui para isso. Aí eu vou terminar de concluir. Eu preciso saber algumas coisas. Saber onde eu procuro sobre a história da arte, sobre o tema, né? História da arte? Isso. É que, Tem- é que eu preciso. O estado da arte, história. Ah, estado ou história? Da arte, São tô duas ficando coisas. louco. É a gripe. Mas Derreteu é meu o cérebro. estado ou a história da arte? Qual dos dois? Estado Ah, da tá. arte. E da história da arte tem 2 livros aqui para te passar. Não, é estado da arte, é Ok. sobre o tema, né? Eu fiquei meio sem saber onde procurar. E provavelmente vou ter que fazer uma pesquisa entre os designers, né? Uhum. Como que anda como que está sendo utilizado, né? A forma da ferramenta de compartilhamento. Na verdade, qual que é o tema dele? Tá aberto? A gente pode conversar sobre isso aqui? Bora, enquanto o pessoal tá chegando aí, vai se adiantando. Porque Aproveita. assim, que ele falou que falta entre os designers uma ferramenta onde possa ser compartilhado. Pode ser você, na verdade, é um ponto de contribuição. Por exemplo, tem o brainstorm, né? Que faz para fazer a intervenção de ideias, né? E tem um que eles fazem que é o brain draw. E cada um vai lá, faz o modelo do protótipo, né? E cada um opina no protótipo do outro, né? A mesma coisa que Sim. você fazer em vez de fazer escrito, você faz pelo layout do que está fazendo, né? Da interface de UI, né? Uhum. Eles não têm uma ferramenta que faça isso, né? Online. Entendi. Mas o Miro E não tem que, funciona e nesse tem que... caso? Oi? O Miro não funcionaria nesse caso?
Aí que tá, eu ouvi falar desse Miro, eu ia começar a olhar ele agora, Uhum. A né? gente está usando Tem lá o na Miro... agência, por acaso, para fazer exatamente Oi? isso. A gente está usando lá na agência para fazer isso aí que você está buscando. Aham. E a parte da intervenção com as pessoas também, com o usuário, né? Uhum. Ele validar e validando, a gente vai fazendo as alterações e validando. O Miro faz isso, então? Faz, ajuda bastante. É uma ferramenta colaborativa, todo mundo vê todo mundo, você Isso, pode ir ferramenta ocultando colaborativa, o os nome da empresa. quadros. É bem legal, bem legal. A galera tem usado bastante. Bem legal, a gente usa aqui na empresa também. E também tem o FigJam, né? Que é o do Figma agora, que é bem É, não parecido com o conhe- Miro. Eu ouvi falar que eles iam lançar, né? Acho que é um plugin novo, se eu não me engano, que o Figma lançou. Não, é tipo um Miro. É bem parecido. Uhum. Aí eles estão desenvolvendo agora. E eu tô usando ele, comecei a usar hoje, dei uma Sim. explorada. É, Ele é bem legal, assim. eu vi no próprio Figma essa mensagem, eu não explorei essa ferramenta ainda. Mas eu vi que tá rolando esse FigJam, né? Que chama, se eu não me engano. FigJam. Tá, eu acho que ele é até melhor que o Miro em questão de acessibilidade, porque o Miro você, na versão gratuita, né, você pode ter, acho que 2 ou 3 boards. No FigJam, acho que você pode ter mais boards, né? O Ah, FigJam sim. o FigJam e o Miro é tipo um quadro em branco, gente. Uhum. Tipo um quadro branco que você pode colocar post. Acho que cortou teu áudio aí, Luiz. Ou foi o meu? Agora estou na dúvida. É Figma Gen ou FigGen? Acho que é FigJam FigJam. é do Vou mandar Figma. aqui. Isso, bota aí no comentário. Bom, Do Miro. a Cris e a Sabine entraram e saíram. Não sei se elas vão voltar. Esse cara não pegou. Bom, vou começar a apresentar aqui rapidamente qual é a ideia, né, e o que eu estou querendo trazer para cá para a gente movimentar esse grupo e fazer movimentos, né, e produzir coisas, né, para o portfólio de cada um, para aumentar o conhecimento de cada um. E antes de continuar, todo mundo está me ouvindo bem aí, que eu estou usando aqui o notebook ao invés do headset. Aqui tá tudo certo. Tudo Beleza, certo também. aqui. Então, maravilha. Então, vamos continuar. Eu vou apresentar aqui um rascunho que eu fiz. Deixa eu ver se ele vai pegar aí. Todo mundo está conseguindo ver minha tela da apresentação? Sim. Sim. Oba, Sim. beleza. Nada demais aqui, não foi nenhuma aula preparada, na verdade. A ideia não é ser uma aula de ficar aqui passando coisa, mas apresentar nesse momento, como eu falei, né? Essa aqui é basicamente uma reunião de alinhamento. E a proposta é continuar minha pesquisa de mestrado, então por que não trazer isso para o grupo, para fazer isso de uma forma colaborativa e de código aberto, né? A ideia é transformar isso agora num software, então transformar isso num software de código aberto, no qual todo mundo vai poder trabalhar, vai poder mexer, vai poder fazer as suas versões, ou quem quiser acompanhar também dentro dos seus projetos de interesse, seguindo o fluxo que a gente vai fazer aqui, também está aberto, né? Então, tanto que eu estou chamando isso aqui de encontro experimental, então não tem certo e errado, né? Não tem aqui uma estrutura rígida para seguir. É claro, a gente vai ter o mínimo ali de organização, de próximos passos para a gente não ficar perdido e batendo cabeça aleatoriamente, né? Para a gente ter um objetivo e a gente traçar, né, caminhos para esse objetivo e, é claro, aprender ao longo desse processo. Bom, o que eu estou trazendo aqui para vocês é basicamente uma proposta, né, aí para o grupo de estudo, né, uma ramificação para a gente poder movimentar, para a gente poder produzir, para a gente gerar conhecimento e gerar material, principalmente para a galera aí que está começando, que está querendo se aperfeiçoar na área de UX, né? Então, a minha proposta é juntar o útil ao agradável, trazer aí a continuidade da minha pesquisa de mestrado, que eu fechei no ano passado, e estava parado, e geralmente quando um pesquisador ele faz um trabalho, ele quer ver esse trabalho sendo utilizado, isso já está acontecendo. Eu já me associei com um outro professor, doutor do IME, ele é um professor de matemática, pós-doutorado, ele é capitão de fragata da Marinha, tem milhares de artigos publicados,
E eu conheci ele na minha pesquisa, ele foi um dos entrevistados, e aí eu vi que ele já faz um movimento disso com a área de estudo dele, que é a pesquisa operacional, que tem a ver com modelos matemáticos para tomada de decisões. É claro que ele aplica tudo isso lá na área do conhecimento dele, que é a área militar, e ele tem um grupo de alunos que estão querendo buscar aí mestrado, doutorado, fazer pesquisa, né, conseguir bolsas. Então ele tem esse grupo e eu estou participando desse grupo também com esse artefato, né, com esse produto que eu gerei na pesquisa. E a partir daí, né, a gente está aplicando o quadro da forma, né, natural, digamos assim, da forma que eu concebi. Agora os alunos estão fazendo as críticas deles para aplicar um método matemático e eu já estou querendo visualizar um próximo passo. Por que não pegar o quadro, pegar essa lógica matemática que eles estão aplicando, que é a área do conhecimento deles, o quadro, na verdade, é só um apoio, eles não estão estudando o quadro em si, estão usando o quadro para ser um apoio para os modelos matemáticos deles. E por que não transformar isso num software, né? Deixar de ser um quadro analógico, digamos assim, né? Trazer essa lógica matemática que eles estão aplicando nos modelos de decisões que eles estão estudando, e por que não transformar isso num produto de UX, né? Que é a minha formação. Eu sou formado em design, então por que não transformar isso num produto na qual eu consigo desenvolver aí todas as etapas, né, de produção de UX e, é claro, compartilhar isso com todo mundo. Então, a proposta é levar isso para um próximo nível, transformar isso numa proposta para doutorado. Isso não é para agora, para o mês que vem, não é para a gente sair correndo igual um louco. Não pretendo entrar no doutorado no próximo ano, eu quero ainda respirar o mestrado um pouco, mas, de alguma maneira, movimentar a pesquisa, movimentar e continuar estudando. Então, vamos lá. Esse é o quadro. Essa é a proposta. Ele é muito baseado no Business Model Canvas, com certeza, né? A grande maioria já ouviu falar disso, porque aplica isso em UX para a gente entender modelo de negócio. E aqui é o resultado final. Basicamente, aqui é a última página de uma dissertação de 150 páginas. Então, ninguém aqui precisa ler a minha dissertação de 150 páginas. Quem quiser, eu passo o link, mas esse aqui é o resultado final de todo o processo que eu fiz, né, de pesquisa, referências bibliográficas, né, de proposição de soluções, de conclusões, né, de muito tempo de estudo, de entrevista, de grupo de foco, de prática e teste, e faz de novo, e faz outro grupo de novo. Então, foram vários momentos, né, de design aplicado na pesquisa, que gerou esse quadro. A ideia desse quadro é para ajudar a desenvolver competências de tomada de decisões, né? Então, a gente faz aí em torno de 5.000 microdecisões no nosso dia sem a gente perceber. E existem um conceito, né, que a gente toma decisões de maneira rápida, né, que é aquela quase instintiva, que a gente não pensa, e tem aquela maneira devagar, né, que é a maneira que a gente para, analisa e faz uma escolha. E exatamente esse segundo tipo de decisão que o quadro ajuda, né, fazer com que o indivíduo ele pare em um determinado problema ou projeto, né, levanta as informações, organiza as ideias, gera alternativas e faz escolhas. Então, eu cheguei nesse tema juntando 3 assuntos, né? Eu vou explicando isso ao longo, né, dos nossos encontros, mas basicamente eu trouxe a ideia de educação, eu trouxe a ideia, né, de jogos, né, e a ideia de competências e juntei tudo isso e saiu esse artefato, né? E eu conheci e estudei mais profundamente a teoria dos jogos, que é o modelo matemático da economia também para poder fazer escolhas e, cara, foi amor à primeira vista e aquele tipo de conhecimento, por que eu não aprendi isso antes na escola e por que eu não estou aplicando isso na minha vida. Só que uma coisa que eu reparei é que isso é muito complexo, né? As pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento e quando tem, ele fica muito restrito a alguns poucos acadêmicos ou economistas e matemáticos. Então, por que não simplificar isso de uma maneira visual, né? Trazendo os conceitos de jogos? Então, eu fiz toda uma pesquisa sobre fundamentação de jogos, né? O que faz um jogo ser um jogo, quais são essas características, e representei isso na forma desse quadro.
A ideia é separar o quadro em algumas áreas, fazendo sempre essa analogia lá com Business Model Canvas. É claro, eu fiz análises de outros quadros também, que depois do BMC gerou vários outros, né, subprodutos desse tipo, né? E aí, óbvio que eu fui investigar todos eles, em torno aí de 6 ou 7, e a partir daí eu cheguei nesse resultado. Então, a ideia nesses grupos aqui são basicamente grupos de informações, né? O eixo principal ali, que é o eixo da recompensa, é aquilo que o indivíduo ou uma organização vai querer ter um retorno daquela escolha ou daquela dúvida que ele está querendo fazer, exatamente para ele saber se compensa, né, ele participar, né, ou entrar numa concorrência, ou desenvolver um negócio, né, ou fazer uma viagem, né, da longa distância, enfim, qualquer problema que a pessoa possa gerar dúvidas, né, ela pode usar esse tipo de quadro para gerar decisões. E isso no mundo corporativo faz todo sentido, porque é tomada de decisão o tempo todo. Então, a gente também está falando de negócio, a gente também está falando de produto, a gente também está falando de business. E, é claro, consequentemente, estratégia. E é onde que eu quero chegar com a parte de UX. E, então, o eixo principal é aí a recompensa, os eixos, né, da base ali, que é o cenário, a estratégia. Eu vou depois comentar cada um. Basicamente, são os dois grupos, né, de apoios para a recompensa, que a gente precisa entender qual é o cenário que está acontecendo, essa atividade, essa jogada, por assim dizer, e qual a estratégia que vai ser utilizada nesse modelo de negócio. O que está no lado esquerdo ali do azulzinho são os critérios, né, e informações que precisam ser levantadas, e do lado direito são os caminhos, a forma que você vai medir todos esses dados que você vai levantar e fazer a sua escolha, né? A escolha que você vai fazer e a que você não vai fazer também. E aí, trazendo aí né, uma simplificação, os três principais quadros, né, desse modelo a recompensa, o cenário e a estratégia, né, isso baseado, né, em toda a referência bibliográfica. Eu fui condensando e chegando a várias conclusões para chegar nesse resultado, então não foi nada aleatório, né, tudo isso passou pelo processo de tomada de decisão em design, né, para poder fazer essas escolhas, é claro, transformar isso depois em um produto. Alguma dúvida até aí? Não, por Tranquilo. enquanto, tudo certo. Tranquilo? Tudo certo. Nada misterioso, né? Na A verdade, a minha única proposta dúvida, a minha única dúvida é se esse site existe, o jogo da decisão.com.br. existe, só aquilo, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, está desatualizado. Ah, sim. Mas eu criei exatamente esse site para poder ser um ponto, né, onde as pessoas podem conseguir esse material e continuar a pesquisa. Inclusive, quero usar esse site para tudo que a gente for gerando resultado e artigos para o site, que isso também é conteúdo, para mostrar a evolução, o processo, e cada um fazendo alguma coisa pode entrar lá, eu posso cadastrar as pessoas, está em WordPress. Então, sim, o site existe. E eu também fiz ali a criação do Creative Commons, então está liberado, pode usar o quadro à vontade, só não pode ganhar dinheiro em cima porque ele está livre, né? Então a proposta não é gerar um produto comercial com isso, né? Então, se alguém for dar um workshop com isso, tem aí a questão do direito autoral, mas que se for usar onde quiser, está liberado, né? Dentro ali das regras da Creative Commons, porque a ideia é disseminar o conhecimento, é utilizar ele, não simplesmente ficar restrito a uma dissertação de mestrado engavetado. Então, essa proposta de fazer essa continuidade. Ah, legal. Seguindo, diga. Só eu ia perguntar se esse modelo está lá no site, que eu achei interessante, eu queria dar uma estudada, uma olhada nele com Sim, tá, calma. mas eu posso colocar no grupo o PDF, a imagem em alta resolução também, tem, isso aí é Ah, menos. legal. Pode ficar tranquilo Essa que... desculpa. Não, que isso, interrompa para poder... A ideia é exatamente a gente fazer isso, como eu falei, não é uma via só de mão única, não. Então, vamos movimentar aí, até para não ficar um monólogo, né? Mas, sim, tem Legal. acesso a tudo isso. Se eu não me engano, eu estava até fazendo uma configuração lá na página de download para facilitar isso, mas se não estiver funcionando direitinho, eu passo lá no grupo, passo individual, não tem problema. Eu compartilhei tudo isso com outro grupo de pesquisa, então não é para ficar restrito. Bom, seguindo... tá. Aqui é a sequência, né? A sequência que eu vi
que faz mais sentido, mas não é exclusivo, não tem que seguir ali uma linha, tem que começar sempre pela recompensa? O ideal é que sim. Né? Se a gente pegar até aquele livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê, basicamente, a gente definindo a recompensa, a gente está fazendo essa definição do porquê que você está se metendo nesse projeto. É a mesma coisa, por que vocês estão numa quarta-feira à noite, né, investindo o tempo de vocês, o recurso tecnológico de vocês, para a gente tá discutindo isso. Então, tem que ter uma recompensa, tem que valer a pena, de alguma forma, para alguém, todo esse movimento. Então, tem uma ordem indicada, mas não obrigatória. Né? O mesmo sentido lá do BMC também. Ele recomenda, né, começar ali pela proposta de valor, pelo segmento de cliente, para facilitar aí a organização das ideias, mas dependendo de cada caso é um caso. Né? Então, você pode ali começar pelo desafio, começar pelas regras e por aí vai. Então, aqui, basicamente, o grupo, o 4 seria ali o grupo dos critérios, e o 5 ali a parte de alternativas, indicadores, e o 6, né, a decisão e a não decisão. Basicamente, a recompensa, o que é uma recompensa no ambiente de negócios e uma recompensa num jogo? Né? A recompensa é tudo aquilo que vai te motivar a investir o seu tempo, o seu treinamento, o seu recurso, o seu dinheiro, o seu suor. Então, a recompensa é o retorno que você está esperando. É o ROI do negócio, basicamente. Assim. Então, o que você ganha no final? Né? O que você espera ganhar? Por exemplo, vejo muita gente lá no grupo, vale a pena fazer tal curso, vale a pena fazer faculdade. Cara, o que você quer, né, chegar no final da faculdade? Ter mais conhecimentos, ter network, ter uma rede de negócios, ter experiência, né, numa sala de aula para depois você aplicar no mercado de trabalho. Né? Então, tudo a gente se baseia em recompensa, em quase tudo na nossa vida. Né? Para decidir sair de casa, será que vale a pena sair de casa no dia que estiver chovendo? Dependendo do que você precisa fazer, né, a sua recompensa, seja resolver um problema, seja se divertir, seja encontrar alguém, né, sempre tem algum retorno sobre as nossas ações. Então, esse é o primeiro ponto, né, o primeiro passo para a gente fazer escolhas, saber o que a gente vai ganhar com a escolha que a gente vai fazer ou não. Próximo seria o cenário, como eu falei, o segundo item, né, o segundo passo, o segundo quadro a ser preenchido, né, e trazendo as informações para esse framework. Como eu falei, é o ambiente de negócio. O que está acontecendo à nossa volta? Né, uma analogia com uma das referências bibliográficas que eu usei é o campo do jogo. Né? Então, para um time de futebol, por exemplo, quando ele vai jogar num outro país, tem que mudar todo o esquema tático, porque dependendo do jogador, ele pode resistir menos à pressão atmosférica. Então, isso influencia tudo na estratégia do jogo. Então, por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo em volta. Né? Por exemplo, vale a pena hoje investir em tecnologia? Cara, a pandemia potencializou monstruosamente tecnologia, por isso que a escassez de profissionais nessa área está muito alta. Né? Então, tem poucos profissionais. Então, né, a escassez alta, tem pouco profissional disponível, né, faz com que a competição, né, no mercado ela seja maior. Então, a gente tem que olhar o cenário político, econômico, social, enfim, um monte de coisa que está acontecendo para, né, ver se é favorável ou não a tua partida. Né? Porque ninguém quer jogar, né, quer participar de um jogo e perder. Então, é importante a gente entender isso. A estratégia, ela é basicamente a maneira, o comportamento que você vai seguir, né, dentro de todo esse movimento. Então, quando a gente fala de ambiente de negócio, a gente tem um tipo de comportamento, um tipo de estratégia que é o marketing de guerrilha, por exemplo. Né, que você vai bater de frente com o teu concorrente, vai fazer meme na internet, vai fazer piada, vai, cara, esculachar igual, por exemplo, é a rivalidade entre Pepsi e Coca-Cola, entre McDonald's e Burger King, e por aí vai. Então, você quer ter uma atitude, né, de agressão, né, de competitividade, né? Às vezes essa é a melhor estratégia para o teu negócio, para o teu momento, para o teu ambiente, ou não. Você quer ir para uma via mais colaborativa, encontrar caminhos alternativos. Então, por exemplo,
A minha estratégia para esse grupo de pesquisa é ir de forma colaborativa, encontrar pessoas que tenham interesses similares, trabalhar junto, dividir os créditos e, obviamente, dividir as recompensas, né? Então, tudo que eu conseguir com o desenvolvimento dessa pesquisa, que as outras pessoas também possam se beneficiar, né, com isso. Então, a estratégia basicamente se resume a esse ponto. Regras é fundamental. Todo jogo tem regra. Não existe nenhum jogo que não tenha regra. Se um jogo não tem regra, ele não é um jogo. Isso é uma das características de jogo, conceito jogo, né? Da palavra jogo, que é o significado de jogo. A gente está falando de semântica. Então, regras é tudo aquilo que pode e não pode, né? Então, por exemplo, no futebol, mais uma vez usando isso como exemplo, o impedimento, né? Se tiver um jogador à frente do time adversário, ele está impedido, ele não pode continuar fazendo aquela sequência para poder, né, ganhar ponto. Então, o que é permitido, quais são as restrições, dependendo do negócio. Por exemplo, hoje, em qualquer produto de tecnologia, a gente tem que falar de LGPD, né? Então, é uma preocupação que é uma regra, virou uma lei, né? A partir do momento que uma regra vira lei, isso se torna obrigatório, todo mundo tem que seguir. Não dá mais, por exemplo, para você fazer um formulário no Google, pedir nome e e-mail sem dizer para a pessoa o que você vai fazer com esses dados, que são dados sensíveis, né? São dados pessoais. Então, você vai compartilhar isso no e-mail marketing e vender produto, você vai usar para uma pesquisa, você vai entrar em contato com essa pessoa depois, a pessoa tem que te autorizar a usar esses dados. Então, não basta mais simplesmente chegar no Google e fazer lá um monte de formulário e captar dados do teu cliente. Então, isso é muito importante. É um tipo de regra que a gente precisa considerar nos nossos produtos. Se a gente está falando de design digital, se a gente está falando de produto digital, seja ele um aplicativo, um e-commerce, qualquer um sistema, qualquer coisa, né? Você precisa de dados para acessar. Então, você tem que dizer para os seus usuários quais são, o que você vai fazer com esses dados. É um exemplo, né, de regra. Então, todo jogo, né, ele geralmente vem com manual, seja um livrinho, seja atrás da caixa, mas ele diz, né, quais são as regras do jogo. Um outro exemplo sobre isso é o tal do jogo Uno. Não sei se a maioria de vocês aí conhece, mas basicamente o Uno, quando eu jogo com os meus amigos, cada grupo de pessoas tem regras diferentes. Isso pode, isso não pode, isso vale, isso não valeu. E é uma bagunça, né? É um jogo popular que as pessoas vão jogando da maneira que eles acham que deve ser. E acaba sendo uma bagunça. Uma das primeiras coisas que tem que fazer quando vai jogar Uno com seus amigos é perguntar quais são as regras que estão valendo, embora tenha um manual dele, mas as pessoas criam suas próprias regras. Então, é importante conhecer as regras do jogo que você está participando. O desafio é tudo aquilo que pode ser um impedimento para o teu projeto ou para a resolução do teu problema. Então, se alguma coisa pode dificultar, né, o desenvolvimento do teu projeto, isso se torna um desafio. Então, os mais clássicos, por exemplo, tempo e dinheiro, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Mas posso juntar com pessoas que têm pouco tempo também, só que pouco com pouco você vai juntando, que dá muito. E aí você aumenta e ganha recurso, que é um dos quadros que eu vou falar mais à frente. Mas o desafio é tudo que pode impactar. Então, se você tem restrição de tempo, como é que você vai investir tempo em um projeto de pesquisa que você não está ganhando dinheiro, por exemplo? Né? A recompensa tem que compensar o esforço para você superar esse tipo de desafio. Então, é fundamental levantar essas informações para saber se as condições são favoráveis. Se chegar no final do preenchimento do quadro, você vê que tem muito mais desafio, com pouco recurso, e a recompensa não vale a pena, descarta a ideia e vida que segue. Próximo ponto são os jogadores, né? Mesmo que seja contra a máquina, né? Você tem a máquina como um jogador. No caso de um projeto, de um modelo de negócio, né, do ambiente de negócio, você tem concorrente, você tem fornecedor, você tem parceiro, você tem aliado, você tem os stakeholders, você tem funcionários, você tem freelancers, você tem um monte de personas e instituições, não necessariamente pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, que podem impactar o teu projeto. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma pesquisa sobre Covid e está desenvolvendo aí um equipamento ou uma nova vacina, você precisa passar pela aprovação da Anvisa, por exemplo. Então, você tem a Anvisa como um jogador.
que ela pode ser o teu aliado ou o teu oponente. Ela, se você não tiver ali o acesso, não conseguir participar e seguir as regras, é claro, do jogo, você pode enxergar na Anvisa como um oponente para o teu negócio e não ser aprovado o teu projeto e ir para o água abaixo. Então, conhecer o jogador é fundamental. Mais uma vez, se você não conhece o teu oponente, como é que você vai entrar numa briga, se você não sabe as forças e as fraquezas do teu inimigo? Isso é uma característica de qualquer jogo. Então, é importante saber, por exemplo, se é uma luta de UFC, tem que saber quantas lutas o cara ganhou, como é que é o estilo de luta dele, o que ele faz ou não, como é que ele perdeu, se tem um padrão, se tem tendências de comportamentos dos seus jogadores, e aí, basicamente, são todos os stakeholders envolvidos aí no teu projeto. E, como eu falei, o outro quadro são os recursos. São tudo aquilo que você tem à mão para poder desenvolver. Então, a infraestrutura, seja ela física, seja ela intelectual, a inteligência que a gente tem, ela é um recurso. Então, por exemplo, um recurso que eu posso trazer para todo mundo aqui, para incentivar as pessoas a se sentirem recompensadas por participar desse projeto de pesquisa, é compartilhar todo o conhecimento que eu tenho de sala de aula, de experiência de mercado. Se isso fizer sentido para alguém, isso é um recurso que eu posso oferecer em troca da recompensa. Então, qual é o recurso disponível? Tem tempo, pelo menos de 1 ou 2 horas na semana? Tem competência para poder organizar tudo isso e desenvolver um projeto de pesquisa científico, acadêmico? Então, é basicamente levantar, tudo aquilo que você tem à sua mão disponível para poder desenvolver. Eu tenho um projeto de startup com 2 produtos. Eu não tinha recurso financeiro para contratar a equipe. Entrei no programa de aceleração, consegui o recurso, consegui a equipe e fiz o MVP do projeto. Então, como consegui isso? Participando de programa de aceleração. Como eu participei, conhecendo pessoas, fazendo ali o pré-projeto, sendo aprovado, preparando para o pitch. Então, teve todo um movimento para conseguir levantar um recurso que eu não tinha para poder chegar numa recompensa que eu esperava, que é ter um aplicativo desenvolvido, e a gente conseguiu isso. A gente conseguiu parcerias, conseguimos contratar fornecedores para poder desenvolver. Então, mesmo que a gente não tenha o recurso agora, a gente pode descobrir caminhos para poder encontrar esses recursos. Opa, aqui. O outro item são os indicadores. Se a gente não medir, a gente não controla. Então, é fundamental a gente saber quais são os dados que estão sendo levantados nesse projeto. E dos dados, a gente transformar isso em informação para a gente chegar onde a gente quer. Da informação gerando um conhecimento, e com o conhecimento a gente tem capacidade de fazer uma decisão mais assertiva. E não necessariamente a melhor decisão. Ela pode ser uma decisão melhor naquele momento. Eu vou explicar isso. Mas os indicadores aqui é basicamente como é que você vai medir a tua performance. É saber, basicamente, por exemplo, se você tem um cronograma, você, eu costumo dizer que cronograma ele não serve além de dizer o quanto você está atrasado em um determinado trabalho. Não serve para mais nada além disso, porque geralmente a gente atrasa tudo e sempre. Então, o cronograma ele serve para isso, para te dizer, você está tantos dias atrasado nessa entrega. Então, para saber se você está dentro do orçamento, se está gastando muito, está gastando pouco. Por exemplo, eu tinha um orçamento para desenvolver o aplicativo, então eu tive que fazer o controle financeiro disso. Não dava para simplesmente pegar e fazer ali uma contratação aleatória. Então, foi tudo dentro do orçamento, contando centavos e negociando funcionalidades com os desenvolvedores para a gente conseguir entregar um produto legal funcionando. Então, tudo isso são indicadores que a gente precisa para poder medir o progresso. E aí as alternativas, com tudo isso levantado e mapeado, a gente consegue já encontrar alguns caminhos. E a gente faz aí um levantamento de todas as possibilidades, seja boa ou ruim. Então, aqui é basicamente o brainstorming de tudo que a gente levantou até então.
e faz uma listagem sobre isso, né? O que é disponível, o que é viável, o que é favorável, exatamente para a gente conseguir chegar naquele objetivo que é obter a recompensa que a gente está esperando. Então, por fim, a partir do momento que a gente levantou as informações, a partir do momento que a gente gerou alternativas, a gente tem capacidade de fazer escolhas mais assertivas. Mais uma vez, não é aquela escolha imediata que a gente faz em milésimos de segundos em, por exemplo, decidir qual a roupa que eu vou usar para trabalhar, né? Então, você faz isso muito rápido, você não pensa muito. Mas aqui é exatamente fazer esse movimento, parar e quadro a quadro, levantando as informações, organizando as ideias, até chegar nesse quadro de alternativas e a partir daí a gente conseguir começar a criterizar, né, as opções e, é claro, chegar aí por exemplo, num software, numa lista de prioridades, né, o que a gente vai desenvolver e o que a gente vai deixar para uma segunda release, um segundo lançamento, né? E a partir daí a gente pode até criar um plano de ação. Então, a decisão a fazer é exatamente qual é o caminho que você está seguindo. E é claro, a gente tem que mapear o que a gente não escolheu e por que a gente não escolheu. Porque se a gente está pensando aí em uma decisão estratégica, a gente precisa revisitar essa escolha, né, lá na frente, principalmente se alguma coisa houver um novo movimento. Por que você não fez essa escolha aqui atrás? Então, é importante a gente listar também, né? Porque não basta simplesmente escolher, senão a gente está indo na aleatoriedade. É importante também a gente definir o que a gente não está escolhendo e por que a gente não está escolhendo determinados caminhos. Ok? E aí, para os próximos passos, né? Exatamente pegar esse quadro e transformar isso num software. Fácil? O que vocês acham? Cara, achei muito interessante. Eu acho que vai ser um desafio bem legal, assim, pra gente fazer. Eu já tô pensando aqui, né? Tipo, normalmente quando eu apresento tudo isso, aí apresento uma coisa, já vou pensando, tipo, tá, como é que a gente resolve esse problema? Aí nesse caso eu pensei, cara, vai ser complexo, mas eu acho que seguindo essa linha de jogo, como é que a gente vai transformar isso numa coisa interativa e interessante para a pessoa fazer ali, né? Desculpa, estava mudo aqui. Sim, exatamente. E assim, eu apresentei essa ideia, né, dessa transformação e falei, cara, você é doido. É muito complexo, é muito difícil, é muitas regras, são muitos critérios, é muita lógica que teria que envolver no software. E a gente sabe que desenvolvedor é caro. E por isso que a ideia é transformar isso num código aberto e a gente evoluir isso como produto de design, trazendo todo esse conceito científico da pesquisa e desenvolvendo isso como uma pesquisa mesmo. Cada passo, a gente gera um artigo, gera um post lá no site, cria um post para a gente, primeiro, nós ganharmos autoridade no assunto. Então, a gente tem um produto, a gente está desenvolvendo algo que todo mundo pode usar aí nos seus portfólios, nos seus GitHubs da vida, de maneira colaborativa para todo mundo ganhar, né? Essa é a ideia. Eu não tenho dinheiro para pagar um UX Research, para pagar um desenvolvedor, mas eu quero transformar isso numa viabilidade. Aí a gente pode trazer o conceito de software, né? Começar com o MVP. O quadro, o quadro geral, ele tem 11 quadros, né? 11 blocos. Cara, não precisa chegar aqui e fazer um software pronto que não vai ter condição, é inviável, né? Olhando por esse lado. Mas o que dá para a gente começar a fazer? Dá para a gente fazer uma pesquisa, né, de referências, funcionalidades, dá para a gente começar a fazer a interface, prototipando essa interface. Ok, tem uma ideia, tem um protótipo, tem um design, tem, né, um design system criado, já gerou conhecimento, já gerou material, já gerou portfólio. Dá para avançar mais um pouquinho? Como projeto de pesquisa, a gente faz um recorte e vamos trabalhando esse recorte, né, indo por partes e evoluindo ele como software, né, transformando cada bloco ou cada pedaço num incremento. Não precisa ser tudo de uma vez. Então, aquela coisa, isso aí é complexo demais pra caramba, eu sei, eu estou sendo maluco em trazer essa ideia para cá. Mas a proposta é aprender com isso, é ter um case
né, que a gente consiga se desenvolver e gerar material, gerar resultado e gerar artigo para congresso, para poder publicar. Quem quiser depois, eu quero entrar no mestrado, o que eu tenho que fazer, qual é o modelo? A gente vai discutindo tudo isso aqui. Então, esse é o desafio, resumidamente. Para avançar um pouco mais aqui a conversa, qual é a ideia? Né? E por que como é que eu vejo viabilidade nisso? Primeiro, dá para dividir isso em 3 dimensões. Né? Tem a dimensão do design, tem a dimensão do front-end, tem a dimensão do back-end. O back-end, eu acredito que eu consiga resolver isso com os alunos do IME, né, lá do outro grupo de pesquisa, porque eles vão estudar modelos matemáticos em cima desse quadro. E aí, é claro, eu posso, né, como é um grupo de pesquisa, trago essa ideia, basicamente, a estrutura lógica já vai estar montada. Eu vou ter ali fórmulas matemáticas de como criterizar cada quadro desse, por exemplo. Então, isso aí não é uma preocupação. No nosso caso, que a gente vai focar aqui na pesquisa no design, né, a gente vai dar foco nessa dimensão, obviamente, primeiro pela minha formação, segundo pelo interesse do grupo, né, participar disso como design. Né? O front-end, se a gente tiver um produto lá na frente, a gente vai construindo isso junto também, dá para usar templates e códigos prontos, ou a gente faz o MVP de uma maneira mais enxuta. Então, o que a gente precisa se preocupar, na verdade, é formatar uma lógica, né, para esse quadro. Né? A gente tem que resolver um problema com essa solução de design e, é claro, transformar isso em entregáveis de design para todo mundo usar nos seus materiais, onde quiser. No meu caso, como eu falei, a minha recompensa é gerar material para minhas aulas. Então, eu posso usar tudo isso. Além de uma possível pré-projeto para um doutorado, também trazer isso como um case de pesquisa e de apresentação para minhas aulas que eu dou na faculdade. Então, nesse meu caso, né, que eu estou dando de exemplo, tem benefícios para mim, né? Isso é muito pessoal e cada um vai encontrar as suas próprias recompensas. E aí, né, como estou falando, a gente não precisa chegar aqui e fazer todo o quadro, até porque todos os outros blocos são critérios. Né? Aonde que a gente quer chegar, por exemplo, um dashboard, né, que é um software de métricas, que você vai inserindo dados e ele vai gerando gráficos e te dando, né, resultados, basicamente são esses 4 blocos aqui. A partir do momento que você tem alternativas, indicadores, né, o próprio software pode te dar apontamentos do que é viável ou não, ou te dar alertas, né, ou te dar ali um card contextual. Né? Então, obviamente, a gente pode escolher um estudo de caso, né, determinar aí um tipo de empresa que usaria, ou um grupo de pessoas que poderiam usar esse software, esse aplicativo, e a gente transformar, pelo menos, a parte visual nesse momento. A parte de desenvolvimento, que dependem desses outros quadros, que são critérios, isso aí a gente pode ir desenvolvendo, como eu falei, como software e criando isso, né, em código aberto. Em relação ao design, é claro, trazendo aí o Double Diamond, né, que é o processo que eu gostaria de trazer para cá e de forma iterativa. Double Diamond, né, para quem conhece ou para quem não conhece, né, são 2 losangos aí que a gente usa para a gente organizar as etapas de produção. Né? E aí a gente começa ali com um problema genérico, que é basicamente essa ideia, né? Ela não está definida ainda. A gente faz todo um levantamento, define um problema específico para poder encontrar uma solução específica. É aonde que a gente vai trabalhar para poder fazer o product discovery, né, agora desse produto. A gente divide esse Double Diamond aí em 4 partes, né, da pesquisa, no insight ali, que é o entendimento, na ideação e no protótipo, e, né, seguindo ali os 4 Ds do design, que é a descoberta, definição, desenvolvimento e o delivery, né, que é a entrega, para que a gente consiga ir seguindo isso, trazer o processo de design para um projeto de pesquisa acadêmica. E, é claro, sempre nessa linha de divergência e convergência. Né? A gente vai estudando juntos, gerando alternativas e fazendo escolhas de uma maneira iterativa e o tempo todo. E como e quando e onde, né, a gente pode fazer isso? De forma online, já que cada um está numa cidade diferente,
Eu estou propondo aqui, mas não é fechado, tá? A gente pode vendo qual é o melhor formato e horário para todo mundo, mas a princípio aí seria nas quartas das 7 às 8 e aqui pelo Zoom mesmo, pelo Simpla. Por quê? Pelo Simpla, pelo evento criado no Simpla, dá para colocar até 300 pessoas numa transmissão de até 8 horas. Então, se a gente for usar a conta básica do Zoom, ele permite no máximo 2 pessoas, a partir do momento que tem 3, ele limita a 40 minutos, então tem que ficar entrando toda hora com código diferente. Nesse caso aqui, a gente tem um pouco mais de liberdade aqui na plataforma. Então, essa é a proposta do local e hora. E a questão da pesquisa científica, né? Como é que a gente pode fazer os encontros? A gente pode fazer aqui grupos de discussão, né? Fazer uma exposição dialogada, por exemplo, vamos falar de entrevista. Como a gente pode fazer uma entrevista? Eu pego todo o meu material, formato ele, trago para cá, passo para todo mundo e a gente discute em cima. Ou a gente também pode fazer um estudo dirigido, determinar ali alguns pontos, cada um estudar o mesmo assunto, depois a gente traz uma discussão para os nossos encontros. E, é claro, pensando como produto de design, a gente tem aí as práticas que a gente não pode deixar de fazer, fundamental. A gente pode fazer isso por meio de estudo de caso, que é basicamente benchmarking em cima, né, de soluções, fazer resolução de situação-problema e fazer seminários, né? Cada um, por exemplo, vamos pegar um livro, cada um lê um capítulo do livro, traz aqui e todo mundo aprende junto, né? Isso aqui é dentro das práticas didáticas. E por que eu coloquei aqui no práticas o Think, o Beauty e o Check? Que é basicamente o processo do Lean UX, que a gente pensa, né, em determinada situação, a gente produz uma alternativa e depois a gente avalia se essa alternativa funciona ou não. Então, nessa proposta aqui, né, ágil de UX, a gente consegue pensar, estudar, levantar questionamentos, construir protótipos e construir alternativas em wireframes, em sketches, e fazer validações rápidas e construindo e aprendendo sempre de forma cíclica, né, de uma maneira prática para um projeto de pesquisa acadêmica. A minha ideia é tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre a teoria e a prática ao mesmo tempo. Né? A minha formação ela é muito prática, né? A minha graduação foi tecnológica e o meu mestrado foi profissional. Então, eu sou um cara acadêmico, não muito acadêmico. Então, eu tento sempre encontrar esse ponto de equilíbrio, né, de ter um embasamento teórico, conceitual, fundamentado, né, com uma boa defesa estratégica e, é claro, fazendo a coisa acontecer para também só não ficar ali no etéreo, né, na concepção, nas ideias. Não, vamos para a prática, para gerar material, para produzir mesmo de fato. E a ideia, né, o resultado com tudo isso é transformar isso, seja numa interface, seja num aplicativo, num software, né, seguindo ali o conceito do Linux. Né? O que é o Linux? É uma plataforma aberta, só que quem quiser pegar aquele código e oferecer uma versão melhorada e cobrar por isso, meu amigo, vai ser feliz, faz o teu modelo de negócio em cima do produto que a gente está criando. Só dê os créditos. Né? A minha base é Linux, eu estou te vendendo o serviço de manutenção, que é assim que as empresas que produzem versões do Linux ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro com suporte, manutenção e instalação. Mas o Linux ele é free, qualquer pessoa pode instalar e alterar do jeito que quiser, assim como o WordPress, por exemplo. No caso do design, tipo aquela coisa, mas eu criei e eu quero o meu direito autoral, e aí eu criei uma startup a partir disso, fiquei milionário, eu estou criando, eu quero o meu 1% lá. Cara, não, a gente está fazendo algo baseado em Creative Commons, né? Então, assim, o design, ele vai estar aberto. A gente cria um arquivo no Figma, todo mundo pode ter a cópia, acesso àquilo. A gente vai construindo junto, com discussões, né? A partir do momento que a gente está criando algo colaborativo que todo mundo pode usar. E, é claro, né, não é mais o meu projeto, é o nosso projeto. A proposta é exatamente fazer algo que é aquilo, mas como é que eu posso compartilhar isso com todo mundo? Cara, vamos para colaboração, que é uma estratégia, né, nesse momento de criar uma solução colaborativa, e independente do momento que a pessoa vai entrar, pode entrar uma pessoa daqui a 2 meses, a 3 meses, entra, ajuda um pouquinho, sai fora, ou então fica, e aí a gente vai evoluindo o produto dessa maneira. E
né, mais uma vez, falando do design, a proposta é a gente, aqui não são todos os entregáveis, mas são alguns, só para ilustrar, a gente pode passar por todas as etapas do design e cada etapa a gente fazer aí um mergulho, um aprofundamento nas técnicas, nas ferramentas. Por exemplo, eu vejo que muita gente no grupo tem dúvidas sobre pesquisa. Como é que eu escrevo um formulário? Como é que eu monto ali, que eu faço o recrutamento? Quais são as melhores formas de colocar uma pergunta? Quantas opções? Se eu coloco escala, se eu coloco pergunta aberta? E depois, como é que eu transformo isso numa entrevista? Como é que eu faço, né, uma entrevista online com o usuário? A gente pode, por exemplo, pegar isso, né, trazer materiais, discutir, fazer leituras, buscar artigo na internet, buscar o máximo de material gratuito que a gente tiver, para ninguém precisar comprar livro, curso, nem nada além disso, né? Mas, de alguma maneira, a gente conseguir passar por todos os processos do design, né? E, mais uma vez, a gente não precisa fazer todo o software. A gente cria uma tela, né? Faz uma pesquisa daquilo, faz um wireframe, cria um protótipo, faz teste, depois volta para validar a estratégia, se está fazendo sentido, e a gente consegue ir e voltar várias vezes, né? Então, por isso que, sendo modular dessa forma, a pessoa, né, qualquer pessoa pode entrar num momento específico. Eu quero entender ali só de arquitetura da informação. Então, quando chegar lá, você avisa, eu entro aqui, ajudo, aprendo isso, cai fora. Ou não, eu quero pegar arquitetura, interface e teste. E aí, numa segunda rodada, num outro módulo, digamos assim, né, a gente faz isso de novo, e para todo mundo ir se aperfeiçoando e praticando, né? Essa é a ideia. Teoricamente, esses são os livros que eu quero começar a embasar todo mundo, porque se a gente está falando de um projeto de pesquisa, a gente tem que ter fundamento de pesquisa acadêmica, científica. Os 2 primeiros livros aqui são os livros que eu usei na minha dissertação, e eu gosto muito da forma do professor Gil de trazer o conceito de metodologia científica de uma maneira objetiva. Existem milhares de livros de metodologia científica muito chatos. Eu usei um ou outro para poder conceituar uma ou outra técnica, algum ou outro momento da minha pesquisa, mas o que eu mais gostei foi o do professor Gil. Ele tem 2 livros que são bem similares em termos de conteúdo, mas tem propostas diferentes. O primeiro é basicamente o que é um problema. Ele vai pegar um projeto de pesquisa e determinar como fazer um bom projeto de pesquisa que faça sentido, que é o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui. O segundo livro ali, que é o Método e Técnica, é exatamente aquilo que eu discuti. Como é que eu faço um estudo de corte? Como é que eu faço um estudo de campo? Como é que eu faço aí uma pesquisa experimental? Como é que eu faço uma entrevista? Como é que eu monto um questionário? Eu tenho esses livros aqui, né? Eu não estudei essas versões, aqui são as 2 últimas, versões dos livros, eles estão novinhos, nem rabisquei eles ainda, que a versão que eu fiz na pesquisa foi uma versão genérica. E é claro, né, eu tive a oportunidade, comprei o livro depois, mas eu usei uma outra versão que eu fui fazendo rabisco digital. E o outro livro que está ali é um livro específico para técnica de pesquisa para design. Ele não é um livro conhecido, ele é um livro da minha faculdade, né, que os professores doutores da faculdade criaram. Eles pegam várias técnicas e discutem ali as técnicas, que é basicamente esse livro. Custei para achar ele, consegui comprar na editora, não tem na Amazon, por exemplo, nem na Submarina, etc. Mas ele tem na própria editora, que é a Top Books. É um livro baratinho, R$40, mas não precisa se preocupar, não precisa comprar, como falando, gastar dinheiro com isso. A gente vai estudar alguns pontos muito específicos, tem aqui, sei lá, umas 10, 15 técnicas, a gente vai pegar 2, 3, né? E a proporção de conteúdo que dá para pegar e compartilhar, por exemplo, né? Então, não é pirataria, então é só compartilhamento de conhecimento, mas, é claro, dentro da ética, né, para a gente poder fazer aí um trabalho bacana. Então, basicamente, esse vai ser o nosso embasamento inicial da pesquisa. E aí, por fim, tem esse quadro aqui que eu gosto sempre de apresentar, quando geralmente ou dou aula de Scrum ou falo de projetos, né, que é um quadro, né, sobre gestão ágil, que a história é basicamente um frango convidando um porco para abrir um restaurante. E o porco pergunta para ele qual é o nome do restaurante, né? E o frango fala, pernil com ovos. E o porco responde, cara, mas aí eu vou estar comprometido e você vai estar envolvido. Ou seja, o porco ele vai ter que cortar na própria carne para ser sócio do restaurante. E o frango só vai entrar com os ovos. E detalhe, frango bota ovo?
Não. Não. Ou seja, o frango, ele é Nem o tão ovo é cara dele. de pau que o ovo nem dele é. Ou seja, o cara ele só está ali para colher os benefícios. Mas não tem problema. A partir do momento que se o combinado não sai caro, né, acho que é basicamente o que a gente precisa definir aqui, seja com esse grupo aqui, seja com mais pessoas que possam entrar. Né? Até que ponto você vai se comprometer, até que ponto você vai se envolver, né, com o projeto. Eu quero só me envolver, eu quero estar aqui em momentos específicos, eu não quero fazer parte da pesquisa como um todo. Eu estou comprometido com esse projeto de pesquisa, até porque né, é uma continuidade de um trabalho que eu já fiz. Eu quero, né, transformar isso num estudo de caso para a faculdade, né, e eu quero gerar materiais, portfólio para compartilhar, né, inclusive alimentar aquele site, né, da própria pesquisa, do próprio quadro, e transformar isso num produto, como eu falei, pensando do lado acadêmico, isso me traz uma recompensa muito satisfatória. Né, porque eu estou gerando material, eu estou tendo visibilidade, né, na minha carreira, na minha produção com isso. É o que eu espero em termos de recompensa. Mas eu quero estar só envolvido, chego aqui, quero, por exemplo, aprender pontos específicos. Não tem problema. Né? Mais uma vez, é só deixar as cartas na mesa e todo mundo, né, participar da maneira consciente. Né? Eu acho que essa é a ideia. Se a gente está querendo criar aqui um grupo de pesquisa científica, né, a gente quer transformar todo mundo em pesquisador, né, em cientistas, né, e também designers profissionais. A gente está falando de ética, a gente está falando de etiqueta profissional. Então, manter uma linha de comunicação aberta é fundamental para qualquer tipo de projeto. E, nesse caso, por isso que eu estou trazendo aí esse quadrinho só para ilustrar a ideia do nível de comprometimento ou envolvimento que cada um pode ter. E a pergunta que eu deixo para todo mundo é: partiu? Ou não partiu? Partiu. Por mim, partiu. Pode não partir também, né? Só aí, cara, você viajou, isso não tem nada a ver, não gostei do tema, você é muito chato, tô fora, bestial, não tem problema nenhum. Assim, é bem complexo, ele é imenso, né? É enorme, né? Aí tem que, digamos, dividir bem a quadro a quadro e todo mundo estudar junto em cima de cada um, né? E fazendo a evolução de cada tópico. Mas é bem bacana. Andrei, tu fez alguma... Quando tu fez esse estudo e tudo mais, que tu montou, tu fez alguma pesquisa de usuário? Obviamente que eu acho que tu deve ter feito, né? Mas tu fez alguma pesquisa de usuário para ver Enfim, né? A pergunta é só essa. Mas como assim? Você falou de persona ou entrevista com os possíveis usuários do quadro? Eu não consegui te entender. Tá. A pergunta que você fez é referente ao perfil, ao mapeamento do perfil ou dos usuários usando o produto? É porque eu não tinha conseguido entender por causa do barulho. Mas pesquisa... primeiro, né, algum questionário antes, alguma pesquisa com algumas pessoas para realmente montar esse quadro. E depois tu, sei lá, chegou a validar dentro do contexto de uso que tu viu, alguma coisa assim? Sim, com certeza. Tanto que eu usei... acho que é o microfone da Ana que está vazando. Deixa eu ver se é. Acho que era. Estava dando eco, Ana. Sem problema. Sim, eu fiz a validação. Né? Primeiro, eu fiz todo um levantamento de referência bibliográfica para conceituar todos os termos. Né? Então, isso aí é fundamental na pesquisa científica, né? Da gente ter um embasamento, fundamento e olhar a academia, o que já tem pronto. Né? Então, primeiro foi feito um levantamento. Eu posso até compartilhar a dissertação também, não tem problema. Depois disso, eu fiz a investigação em cima de um artefato, né, do que poderia ser a melhor alternativa para chegar naquele objetivo. Eu criei uma proposta e já validei. Eu não montei, basicamente, um persona. E eu não fiz uma lista de um questionário, por exemplo, para recrutamento, porque quando eu já cheguei na solução, já sabendo aonde que eu ia aplicar, porque isso foi feito lá na definição da hipótese do problema. Porque a partir do momento que eu defini que era estudantes de nível médio, que seriam os usuários, eu basicamente já defini o meu persona ali. Então, não precisei criar
o entregável persona ou proto-persona. Então, eu já sabia o grupo, né, de pessoas, né, o público-alvo, digamos assim, que eu estava fazendo o recorte da pesquisa. Então, eu não precisei mapear o usuário, mas eu fiz a entrevista com os usuários nesse perfil, né, e para isso foi muito mais fácil, né? Então, eu fiz dois movimentos. Eu fiz, na verdade, eu fiz 3 movimentos. Eu fiz grupo de foco para poder validar a ideia. Então, eu juntei pessoas, eu agendei com todo mundo, fiz toda aquela cerimônia, gravei, registrei, tem tudo isso em áudio, em foto. Apresentei a proposta e as pessoas deram as opiniões delas. Então, foi um grupo bem aberto. O outro movimento que eu fiz foi as entrevistas, né, de buscar profissionais que tinham alguma relação com o conceito de jogos, seja professor, seja desenvolvedor, seja acadêmico, né? Para eles, eu fiz uma lista de perguntas, eu fiz entrevistas piloto, eu fiz teste da entrevista, formatei as perguntas e depois eu fiz as entrevistas e depois compilei os dados e gerei resultados. Deu muito trabalho, porque eu fiz muita entrevista que não precisava ter feito tanto. Mais uma vez, eu falei, eu sou meio maluco, um pouco. E depois das entrevistas, né, eu fiz a junção dos insights das entrevistas junto com os feedbacks do grupo de foco, gerei uma segunda ou terceira versão, não, a segunda versão da proposta e apliquei isso numa sala de aula em 3 turmas. A partir do momento que eu apliquei em 3, eu fiz mais algumas melhorias, depois apliquei de novo. Então, teve muita prática e teve muita técnica de design, que é basicamente grupo de foco, a entrevista e a prática, que basicamente eu fiz um teste em campo, só que mediando o uso do produto, né? Não foi simplesmente joguei na mão e se vira aí. Não, eu acompanhei, eu fui mediando a aplicação, até porque era um produto novo para as pessoas testarem. Então, basicamente, eu fiz um workshop disso, né? E criei até uma vertente, né, da pesquisa experimental. Eu criei uma proposta de prática experimental, né? Que na pesquisa experimental você basicamente observa, na prática você faz parte do movimento. Então, todas essas definições eu levantei pela bibliografia, né, e toda a prática eu trouxe o conhecimento de design exatamente para ter, né, essas referências de pesquisa. Então, eu consegui trazer, juntar a pesquisa do design com a pesquisa científica e gerar o resultado dessa pesquisa, né, acadêmica. Respondi? Não, perfeito. Eu perguntei, mas para entender como é que foi teu processo para fazer tudo isso, né? Essa parte de pesquisa, eu acho que já comentei antes que é uma coisa bem difícil para mim. Sim. Então, eu queria saber um pouco mais como é que tu chegou, né? Essa conclusão, como é que foi teu processo de pesquisa. Achei bem legal. Ainda mais porque tu fez esse processo de experimentação, né? E aí é bem interessante. Basicamente eu fiz um teste de usabilidade em campo, assim. Que eu botei lá, fui explicando, eu basicamente fiz isso, fui explicando quadro a quadro, dando um tempo para as pessoas preencherem, partindo para o outro, gerando todo mundo, as pessoas apresentaram o resultado, depois eu fiz coleta de feedback com os alunos e com os professores, né, porque eu estava focando ali em educação profissional, que foi o recorte da pesquisa, né, então eu fiz tudo isso, né, eu fiz toda a preparação, eu fiz a proposição do artefato, né, do produto de design, depois eu fiz uma primeira validação com o grupo de foco, com feedback eu fiz umas 3 ou 4 mudanças da proposta inicial exatamente, né, para a gente melhorar o produto. E eu fui colhendo esse feedback, melhorando até chegar nessa versão final. Então, todo aquele quadro que está ali, ele tem um porquê dele estar ali. Né? Primeiro eu fiz também uma análise, um benchmark com os outros quadros, e por que as pessoas estão usando esses quadros. Como eu falei, acho que foram 5 quadros junto com o PMC. Exatamente por que cada quadro estão ali, né? Por que um tem um quadro, o outro não tem, por que um está redundante ou não. Eu fiz essa movimentação de pesquisar, encaixar e testar. Eu imprimi, sei lá, uns 50 versões aqui, rabisquei em cima. Então teve um trabalho um pouco extenso, né? Porque eu quis fazer esse tipo de trabalho, né? Para ter qualidade, para ter um produto legal, né? Que funcionasse. Com a aplicação eu consegui verificar, então eu consegui como posso dizer, eu validei a minha hipótese inicial, comprovando que o quadro ajuda as pessoas a organizar as ideias e tomarem decisões melhores. Foi o feedback, né, basicamente o resultado final. Então, tem tudo isso mapeado, todo o processo que eu fiz, passo a passo, os capítulos, os resumos, né, todas as análises que eu fiz, o processo, e ainda eu fui além, ainda eu peguei tudo isso
e botei em um outro processo de design, que quase ninguém conhece, que é a design para engenharia de produção, né, que é o Design Science Research. Né? Então, eles são 12 passos, e aí eu fui encaixando cada coisa dentro dele, trazendo sempre esse alinhamento do design prático para a ciência. Então, deu um trabalho, foi um trabalhinho. No momento, naquela época, eu estava entre empregos, né? Então eu estava disponível, então eu estava com tempo, eu tirei esse tempo mesmo para terminar o mestrado e fazer todo esse movimento, porque se eu estivesse trabalhando, não teria feito a metade do que eu consegui. Então, por exemplo, eu fui nas universidades, eu fui na casa das pessoas, no trabalho das pessoas, fazer entrevista, entrevistei com gente fora do Brasil, pelo Meet, pelo Zoom, pelo etc. aqui, fiz entrevista pelo WhatsApp, eu dei um jeito de coletar esses dados, né? Então, eu fiz todo o processo, está todo explicadinho lá. Oi. Cara, legal. Oi. Diga. Deixa eu parar aqui. Vou voltar para cá as pessoas. Esse processo é bem interessante, né? Porque é uma ferramenta bem diferente, né? Não é o que, pelo menos, não, o tipo de ferramenta, né? Que eu tô acostumada a fazer. Então, todo esse processo, eu acho que foi um estudo bem interessante. Eu queria saber também que tipo de... Acho que deve estar no teu artigo, né? Se for muito complexo de falar, não precisa. Mas que tipo de métrica tu usou para ver esses resultados, né? Para tu ver, tipo, cara, que tipo de feedback que eu tô tendo dessas pessoas, como é que eu vou medir o sucesso delas em usar essas ferramentas? Sim, Tu, claro. tu acompanhou eles... Sim. Tu fez grupo focal, né? Sim. Aí tu dividiu essas pessoas em grupos para elas fazerem. E agora eu tô entrando muito em detalhe, né? Mas porque eu fiquei curiosa. Não, o grupo focal ele foi um grupo só das pessoas dando feedback de uma maneira genérica. Com o teste na prática é que eu colhi os feedbacks, tanto que as pessoas responderam um questionário pós-teste. Então, eu tenho legal. todos esses questionários, eles mapearam o que eles achavam numa escala de 1 a 10, por exemplo, se fazia sentido, se não. Tem as perguntas, tem tudo isso lá na dissertação. E eu foquei numa avaliação qualitativa e não quantitativa. Até porque a minha margem, né, de pesquisados ela é muito pequena. Então, eu foquei na qualidade ao invés da quantidade, porque eu não fiz ali uma análise estatística, né? Eu fiz ali uma análise conceitual e qualitativa da pesquisa. Então, não tem ali, sei lá, 500 pessoas respondendo, eu tenho 80. Né? Desses 80, o que tem ali de tendência, o que eles responderam parecido, para eu chegar nessas conclusões. Só consegui chegar na conclusão com essas respostas. Então, sim, tem esses questionários pós-teste. Não um questionário estatístico, digamos assim. Legal. E como é que tu chegou nessa ideia de que seria uma ferramenta interessante para virar um software? Porque, por exemplo, eu não sei se tu chegou a ver aquele funding que teve do Name, que é um jogo também, que ele te ajuda a definir o nome para tua empresa, para o teu negócio e tudo mais. E aí eles fizeram um jogo de cartas. E aí eu acho que eu não lembro o nome do estúdio que fez. Mas eles têm vários joguinhos de cartas para você definir certas coisas. Tem de name, tem de arquétipos. E aí tem vários tipos. É muito interessante. Depois eu vou te mandar. Eles já fecharam, mas eles... Nossa, eu achei muito interessante. Vale como pesquisa, é uma pesquisa. Vale. E como eu cheguei nessa conclusão, só para responder a tua pergunta, durante a minha pesquisa de teoria dos jogos, eu cheguei num conceito chamado SAD, que é Sistema de Apoio à Decisão, que já existem softwares que fazem isso. Só que como eu estava fazendo uma pesquisa, eu falei, cara, eu preciso de um recorte, vou esquecer isso por enquanto, porque na pesquisa você quer fazer tudo, né? Você quer chegar ali com o software pronto, tudo funcionando, lindo, maravilhoso. Mas não, como eu tinha um recorte muito específico, eu falei, cara, vou esquecer isso aqui por enquanto, depois eu vou investigar isso. E o depois é agora. É exatamente o que dá para fazer com aquilo que eu encontrei lá atrás, que eu posso transformar isso num produto de UX. Então, exatamente o depois de antes é o agora, exatamente para ver o que dá para fazer isso. E eu descobri, né, esse conceito, né, que é um tipo de software, né, ou de modelo matemático, que você cria um sistema de apoio à decisão, que é basicamente um dashboard, só que ele tem todo ali um modelo matemático e lógico, né, baseado no tipo de questão que você quer ter apoio,
para ele poder fazer esse cálculo. Então, porque ao invés de me preocupar com o algoritmo, eu não me preocupo com a interface. Então, trago o design para esse tipo de produto, que, mais uma vez, é um tipo de sistema restrito, né? Porque, por exemplo, o Zezinho da padaria não poderia estar usando um software desse para poder melhorar a gestão da padaria dele com software livre criado pela gente. Então, legal. essa ideia. Daí que Cara, veio. eu fiquei muito na dúvida como é que tá funcionando essa questão do modelo matemático. Eu não consegui visualizar direito, talvez porque eu não conheça muito do assunto, mas como é que eles estão usando? Oi? Eu também não conhecia. Eu tô tipo assim, sabe, quando você tenta imaginar, tipo, como é que eles estão fazendo isso? Por que que eles estão fazendo isso, né? Eu comecei a pensar como que tá sendo esse processo e por que eles estão fazendo. Eu compartilhei Fala, Cris. Desculpa, você queria falar, eu achei que... Desculpa. Não, assim, ó, eu estava prestando atenção ali, vendo como é que é, eu fiquei com algumas dúvidas na parte no modelo matemático eu até entendi, porque eu trabalhei com essas questões em sistemas dinâmicos, né, na minha tese de doutorado. Na questão do front ali, eu fiquei meio assim, eu me interessei mais pela parte pela parte do design ali, né, como que você quer fazer essa ponte. Então, eu fiquei muito em dúvida, porque, para mim, o que está aparecendo, assim, é uma solução, né? E me falta um problema, me falta, assim, porque como eu sou da parte do design mesmo, na verdade, meu doutorado foi na área de design. E a minha formação, eu sou formada em computação, sistemas de informação, especificamente. Legal. E aí, eu fiquei em dúvida ali, nos delineamentos, por exemplo. Tá, o que tu propõe é trazer esse template para uma proposta de software, né? Sim. Mas, na verdade, eu penso assim, será que a gente não teria outros delineamentos para fazer? Por exemplo, ó, eu fico pensando, será que realmente um site ou um aplicativo, né? Ou ainda, quem sabe, um assistente virtual usando essa estrutura não seria mais adequado? Sim. Então, a gente não sabe, porque, na verdade, a gente está propondo uma solução, né? Que, na verdade, seria o jogo. Claro que você já fez todo um estudo lá, mas no contexto empresarial, eu acho que o escopo seria bem diferenciado. Sim. Né? Porque eu já fiz assim, eu trabalhei no mestrado, no doutorado, eu trabalhei com cases em empresas e é diferente do âmbito acadêmico. É bem diferente. Então, assim, eles têm projetos onde às vezes eles estão alocados em 2 ou 3 projetos no mesmo, sabe? E eles estão tomando algumas decisões em algumas decisões em outro projeto. Então, assim, é um cenário totalmente diferente. Até a questão de ajudar as pessoas é diferente. Assim, a gente, como pesquisador, indo para o âmbito organizacional, às vezes até pode ser um problema. Eles veem, muitas vezes, como um problema. Sim. Sabe? Não vou dizer assim que a gente seja, mas às vezes, né? Agora vai vir a Cristiane aqui, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Até para fazer pesquisa é difícil dentro, né? Sim, eu sei. Então assim, ó, às vezes, muitas vezes uma simples pesquisa, sei lá, uma pesquisa que tu faz ali rapidamente, usando dados que estão disponíveis na web, tu já consegue delinear uma persona, tu já consegue delinear sabe? Uma estrutura, assim, e chegar àquela, vamos dizer assim, a melhor solução dentre as existentes, né? Porque eu fico pensando, assim, até que ponto seria útil para uma empresa. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa no doutorado, era uma empresa bem ampla, sabe? Grande, era uma multinacional, entendeu? E para orientar as decisões de design, assim, ó, eles tomam decisões rapidamente. Então, assim, abrir um aplicativo, de repente, uma coisa assim muito fácil e muito rápida. Não adianta propor coisas assim que sejam... Até a minha proposta, na verdade, eu propus um sistema dinâmico e a ideia era criar com eles. No final Você chegou a desenvolver esse sistema ou não? Ou só foi a concepção da ideia? Não, eu elaborei, eu usei uma ferramenta para construção do sistema, né? E aí, no final, só for resumindo assim, no final das contas, quem criou o modelo fui eu e eles validaram. Entendeu? Eu acabei criando lá o sistema dinâmico e daí eles foram dizendo, não, isso aqui tira, isso aqui não dá, porque daí foi muito mais
produtivo com eles, Sim. do que eu simplesmente fazer com eles, que era muito difícil. O que tinha por trás do sistema é muito difícil para eles, entendeu? Para entender. Então, assim, tem que ver a viabilidade disso, sabe? Uhum. Entender, né, a tomada de decisão em âmbito organizacional, o que acaba influenciando. Eu achei legal, sabe? Mas, assim, direcionar bem especificamente o que seria os delineamentos. Qual é a proposta? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Uhum. Não sei se você entendeu, se ficou complicado para alguém mais. Não, eu acho muito, muito importante esse teu questionamento, tanto que uma das propostas é a gente começar por esse camarada aqui, que é exatamente para a gente fazer esse delineamento que você falou e, como eu falei, a gente está naquele primeiro ponto lá do Double Diamond, né, do problema genérico. O problema está genérico. Pode resolver que tipo de problema Sim, para aqui qual falta empresa. o problema, né? Então, Falta exato. o É aqui que a gente delineamento vai do construir problema. o problema, que problema essa solução pode resolver? E será que essa Pois solução é a melhor solução na mesmo para esse verdade, a gente está problema? fazendo uma engenharia reversa, né? Uhum, Tu está propondo uma engenharia reversa, uhum. né? E aplicada em um outro contexto. Sim, Eu acho que foi isso. A princípio sim. foi o Porque, na verdade, o artefato ele foi o resultado de um problema detectado. Eu nem imaginava que ia chegar nesse tipo de produto, digamos assim. Agora que o produto, né, basicamente, ele foi validado pelo mestrado, então já tem uma hipótese por aí, que, né, um software, a gente pode começar por uma hipótese, né, e validar essa hipótese e transformar essa hipótese num problema. Né, encontrar um problema que talvez o software, ou um aplicativo, ou um sistema web, ou qualquer outra coisa, possa apoiar numa tomada de decisão. Né? Pode ser um aplicativo, pode ser um jogo, pode ser qualquer coisa. Né? Eu comento software o tempo todo porque exatamente a ideia é digitalizar. Eu quero transformar isso num produto digital. Né? É o desejo, digamos assim. A gente começa Sim, com o mas esse desejo. produto digital ele pode ser apresentado de diferentes formas, Sim. né? Que nem acho que foi a Heloísa que falou ali, Uhum. Pode ser na forma de cartões, Sim. né? Pode ser na forma de um protótipo em baixa fidelidade, inicialmente, até para validar, né? Então, ele pode ser apresentado de diferentes formas, né? Não vejo assim como fechado, tipo assim... Não é fechado. Eu super concordo contigo, Cristiane, mas eu acho que esse processo que a gente vai fazer aqui, até nesse processo que a gente está fazendo, é justamente levantar esses problemas novamente, né? A gente tem os problemas que foi levantado no começo do estudo do Andrei, que ele chegou nesse Canvas. Beleza, mas a gente tem algum problema, dentro desse problema, a gente vê algo ali, a gente vê outro problema ou algum problema dentro desse próprio problema que ele levantou antes, que a gente consegue ver uma oportunidade de ser um produto digital. Eu acho que começa por aí, né? E se a gente não vê a oportunidade de ser um produto digital, será que a gente vê a possibilidade de virar um jogo físico ou virar, sei lá, um canvas mesmo, e aí, sei lá, o site ser um local para a gente colocar os nossos artigos apenas e a gente tem ali um canvas que as pessoas podem usar, né? Sim. Eu acho que esse processo a gente vai entendendo agora também. A gente vai levantar nossos... A gente pode até fazer uma matriz CSD, por exemplo, né? Nossas certezas, nossas posições. Então, eu acho que toda essa questão de levantação de problemas, acho que está dentro desse escopo do projeto, né? Posso estar errado, mas eu acho que está dentro disso, né? E como você falou, a ideia não é simplesmente pegar e agora eu vou fazer exatamente do jeito que está e transformar num software web, por exemplo. Não, cara, vamos fazer uma pesquisa agora do zero. A ideia de trazer esse resultado da pesquisa que eu fiz é para ter um ponto de partida. Né? A partir do momento que a gente já tem ali algumas conclusões, já é um caminho direcionado. Até como eu falei, não é para a gente ficar aqui fazendo, vamos fazer um site, um aplicativo de joguinho ou qualquer coisa aleatória. Vou fazer o redesign do New Bank. Nossa, cara, todo mundo já faz isso. Vamos fazer uma coisa nossa, assim, vamos botar a mão na massa de um produto que que resolva um problema de verdade, que ele possa ser usado por outras pessoas. Né? Então, a ideia é mais ou menos seguir esse caminho. E agora, o que vai virar, se vai virar um software, aí é a mesma coisa. A gente começa a descobrir um problema e a gente vai definir a solução ao longo do caminho. Então, é esse processo, Cris. Não se preocupa que a gente
né? Como eu falei, não é nada que vamos fazer um software desse jeito, que tem que ser assim porque eu quero. Não. Não, Como eu falei, a partir do momento o projeto já não é mais meu. sobre aquela parte, né? Porque a primeira parte ali do Double Diamond é mais direcionado para pesquisa. Que a gente não se direcione tanto ao escopo da solução, se perdendo na parte da pesquisa, porque eu acho que a parte da pesquisa é uma das principais, né? Toda solução, ela parte, né, desse entendimento, né? Da onde que surgiu, por que o problema é importante, essas coisas assim. Então, é isso que justifica. E o método científico, ele é embasado nisso. Então, até para dar a credibilidade, né, da solução. Então, só para a gente não... Oi? Não, falei sim, total. É isso aí mesmo. Então, assim, não importa se a gente seguir, né, a pesquisa Design Research, pode ser, ou quem sabe outra estrutura, não tem problema, desde que isso seja bem delineado, né, e que seja bem embasado, até a análise de dados, como que foi feito, como foi estruturado, né. Então, que nem você falou lá, o importante é a gente embasar as nossas próprias decisões. Até nós poderíamos usar o teu template para considerar as nossas decisões de agora. Sim, nossa, eu pensei nisso. A gente vai usar a nossa própria ferramenta para definir o que a gente vai fazer. Ó. E aí a gente usa agora e a gente já vê como é que ela vai se delineando, onde nós poderíamos ajustar ela melhor, quem sabe outras propostas, né? Achei bem... válido, né? Isso. Acho que seria esse o caminho. Esse é o caminho. Você fez um bom fechamento, uma boa conclusão. E mais uma vez, a gente pode ir por um caminho e se achar que ele não está muito eficiente, cara, vamos testar outra. Daí você pivota. Exatamente. A gente traz o conceito ágil, né, de agências e de empresas pro acadêmico. Né? E a gente pode... Eu até criei um outro site lá chamado Design Experimental, exatamente para trazer essa ideia, cara, vamos experimentar as coisas. Né? Aqui a gente pode errar. Ninguém tá cobrando a gente prazo. Não, a gente vai determinar as coisas, a gente faz aí um cronograma, a gente monta aí um plano de estudos, né, para a gente não ficar solto, ficar batendo. E aí, o que a gente vai falar hoje? Não, vamos chegar aqui com um propósito, com um objetivo, gerar resultado para todo mundo ganhar. Né? Então, a provocação é essa. E também não tem que ser assim. Pode chegar e trazer uma ideia e trazer para discussão, não quer dizer que é boa ou ruim. Né? Como eles, eu estou com dúvida, pergunta. Cara, pergunta, critica. Eu cheguei para uma das primeiras coisas que eu fiz com outro grupo lá, galera, olha só, isso aqui foi o que eu criei, saiu da minha cabeça essa doideira aqui, mas por favor, faça um melhor, né? Pega esse quadro e faz um melhor, né? Usa ele para criar um seu, ou aplica, ou usa tudo, ou não usa nada, ou cria um quadro novo que faça sentido, né? Então a ideia é desconstruir isso agora, né? E ver, será que faz sentido mesmo isso para pegar todos esses quadros e colocar numa versão digital, ou a metade funciona, ou 2 funciona? Não faço a menor ideia. A gente vai partir do zero de novo, né? Segundo lá o Pica-Pau, de volta à prancheta de desenho, para a gente começar de novo e começar a fazer algum movimento, né? Para a gente estar envolvido com alguma coisa, ou comprometido, dependendo aí do nível de cada um, de interesse de cada um. E aí, a partir do momento que a gente gerar resultado, quem quiser entrar, eu estou entrando agora, cara, chega, ajuda, né? Ajuda a fazer um benchmark, ajuda a fazer um protótipo. Eu fiz só o protótipo, beleza, pega o protótipo, bota no teu portfólio, dá o crédito para a equipe. A gente está num grupo, num movimento interativo, a gente vai o tempo todo estar revisitando. Então, não tem problema nenhum, a gente pode começar a entender como que a gente pode fazer esse delineamento, né? Para a gente poder encontrar o que é um bom problema de pesquisa. Que assim, alguns de nós aqui têm, acho que o objetivo de trabalhar com pesquisa, que eu digo pesquisa acadêmica, né? Escrita de artigos, publicações, não sei, os outros eu não sei, que eu cheguei um pouquinho atrasada hoje, né? Mas... eu vejo assim que também tem muitos da nossa área que eles estão preocupados em desenvolver os seus cases. Sim. Né? E daí um case é bem diferente de um artigo científico. Sim. Né? Ele é mais enxuto, ele é mais direcionado, né? Até para buscar oportunidades de trabalho diferenciadas, né?
Claro. Então, vai daí de cada um, né? Você quer construir o teu case, você pode entrar no grupo, né? E daí se a pessoa, delimita. por exemplo, também, eu quero aprender só com vocês, não quero, como eu falei, eu quero só estar envolvido, aí eu tenho o meu projeto, mas eu quero ver como é que vocês estão fazendo para aplicar no meu. Cara, segue tua vida, chega junto, ajuda, discute, traz o teu exemplo para a gente estudar também, para melhorar isso daqui, né? E ter os desdobramentos também, né? Como eu falei, não tem que ser só para esse produto, né? Por exemplo, aí a Rai e a Heloísa que estão aí buscando experiências, né, focada aí no mercado. Beleza, eu estou fazendo a pesquisa, mas nesse momento eu quero montar aqui um portfólio de discovery para poder me candidatar para UX Research. Beleza, né? Faz o teu projeto paralelo junto, mas vem junto com a gente, né? Vem discutir, vem apresentar, vem aprender. Por isso que o último slide ali, vamos estudar junto. Eu também sei Aprender tudo. junto, né, na verdade. Exato. Essa é a ideia de um grupo de estudo, né? Não é chegar aqui, eu sou professor, vou e todo mundo seguir o que eu estou falando aqui, porque eu sou autoridade máxima. Cara, eu detesto esse conceito, né, de mão única, né? Tem que ter uma troca, né? E acho isso muito mais valioso. Eu acho né, muito para todo mundo. interessante essa questão dos cases, porque assim, ó, como a gente, eu não sei você, né, Andrei, mas eu sempre fui envolvida com o ambiente acadêmico, né? E aí quando você tenta buscar um direcionamento em alguma empresa, eles sempre perguntam, né? Apresenta teu portfólio. E daí os nossos portfólios são na estrutura de artigos, porque são nossas publicações, né? E aí eles querem os cases, sabe? Então, assim, ó, eu vejo assim, ó, que a pesquisa, ela pode ajudar, que eu digo assim, os pesquisadores, né? No nosso caso, e quem tiver aí que é mais que é pesquisador, ela pode auxiliar e a gente também pode aprender a construir cases mais enxutos, sabe? Mais direcionados. Ó, esses são meus cases. E um dia, se eu quiser sair da academia, eu saio. Sim, você está pronta para ir para qualquer empresa. Então é isso, a gente acaba aprendendo uns com os outros, né? Quando você quer documentar mais cientificamente, quer mostrar o teu trabalho para um mestrado, para um doutorado, é uma coisa. Quando você quer mostrar para uma empresa, é outra, né? E eu sempre tive um pé em cada ambiente, né? No mercado de trabalho e na academia. Como eu falei, o meu mestrado foi um mestrado profissional. Então, como é que eu posso... Eu aprendi a olhar para a metodologia de pesquisa científica e como é que eu aplico isso no ambiente de negócios, por exemplo. Não, isso sim, autogestão, é mais de apresentação mesmo. Exatamente. Apresentação, e até uma das coisas que a gente aprende em qualquer programa de mestrado é a gente fazer sínteses, né? Então, assim, como é que eu pego e transformo uma pesquisa de 150 páginas em um resultado? Tá aqui, sabe? Eu apresentei em 20 minutos para vocês. Então, eu fiz ali um recorte muito específico e apresentei ali o que eu gastei 2 anos estudando e desenvolvendo, eu apresentei para vocês em 20 minutos. Então, é exatamente isso. Dependendo do ambiente, a gente tem que se adaptar. E como designers, a gente faz essa adaptação o tempo todo. Então, essa é a ideia, galera. Então, que eu gostaria de trazer para vocês. A gente já pode começar a definir alguns caminhos lá no grupo mesmo. Usa o grupo para a gente gerar as discussões e até para gerar curiosidade na galera que não pôde participar ou que talvez teve ali alguma coisa. Eu estou gravando a reunião, espero que ele grave dessa vez, que daquela última conversa não gravou. E aí eu vou botar lá para todo mundo que não pôde vir ou ver, né, antes possa. E a ideia é a gente estar semanalmente, pelo menos, se encontrando e produzindo e evoluindo junto, com ideias, né, e aprendizado, e que isso aqui valha, né, de qualquer curso que a galera está pagando aí 4, 5 mil, graduação e pós, que a gente possa ter aí também um espaço nosso que a gente consiga aprender junto e evoluir. Né? Essa é a proposta que eu estou apresentando para vocês. Não, legal, perfeito. A minha dúvida agora é, tipo, se já tem mapeado quais são nossos próximos passos, né? Eu acho que esse apontamento da Cristiane até sobre da gente levantar os problemas, já tem, tipo, tu já tem mapeado como é que a gente vai levantar esses problemas, porque normalmente, como eu faço, né? Eu penso, a gente sempre começa com uma ideia, né? A tua ideia é o Canvas. Sim. Ele existe, ele tá validado que ele funciona. Legal. Mas a gente quer validar se ele seria legal um produto digital. Sim. A gente já tem a ideia,
mas a gente tem um problema, né? Tá. Acho que o nosso problema interno, na verdade, é que a gente não sabe. A gente não Sim. sabe se é legal ele ser um produto digital. Como é Então. que a gente vai levantar esses problemas, né? Não, o nosso problema, eu acho que quem sabe, ele poderia orientar a tomada de decisão em âmbito organizacional e como ele poderia orientar de uma forma mais efetiva, né? Sim. Eu Acho que acho que até... é isso que a gente busca, né? É orientar ou direcionar a tomada. Não é isso? Fiquei agora. Sim, não, mas Não, assim, a ferramenta, assim, quando eu falo da gente definir qual é o problema que a gente está tentando resolver, qual é o problema que a gente está tentando resolver fazendo essa ferramenta ser um produto digital. Será que... Acho que a gente começa a pensar, né? Será que ele assim, ele já não resolve o problema? Será que as Sim, pessoas... é verdade. Será que as pessoas, elas vão realmente usar esse produto como software, como site, como aplicativo? Isso, Então, acho isso que eu é acho esse... cabe bem essa parte da Heloísa, porque uma vez quando eu fui na empresa até fazer o meu case, lá em Porto Alegre, eles disseram, pega e distribua as fichas, né? Tipo assim, eles queriam o papel, entendeu? Porque daí a gente entrava na reunião, né? Nós tínhamos as reuniões, os sprints que a gente fazia. Então, daí a gente pegava os papéis e cada um pegava o seu, eles já rabiscavam, saía da reunião, já estava tudo decidido. Sabe? Eu já começo a ver algumas oportunidades hoje em dia, né? Porque com a pandemia surgiu muito home office, por exemplo. Agora eu já estou no momento de brainstorm, tá, gente? Já só estou jogando ideia. Bora. Mas eu tô pensando, tipo, cara, beleza, é uma ferramenta bacana. Eu vou pegar o exemplo desse naming, tá? Porque eu vi ele, então é o que tem mais fresco na minha cabeça, que me lembrou bastante. Referência. Então, eles têm o name, ele é um produto físico, mas eles também colocam um PDF para você poder usar no Miro, para você poder usar em qualquer plataforma de interação. Porque eles sabem, né, que as pessoas trabalham home office, que as pessoas, né, elas podem usar essa ferramenta digitalmente também. Então, eu fico pensando, cara, será que não seria legal fazer isso de, tipo, eles oferecem produtos no site dele e aí no site deles que é tanto físico quanto digital. Mas aí, será que o nosso produto seria interessante ele funcionar de uma forma parecida ou seria interessante isso, sacas? Então, acho que é esse momento, qual é o nosso direcionamento agora para a gente tentar mapear esses problemas e quais são as nossas possíveis oportunidades, né? Tá. Como eu até sugeri ali naquele slide de didática, eu vou compartilhar isso aqui para todo mundo. Uma das coisas que a gente pode fazer ali no estudo dirigido, por exemplo, é primeiro a gente colocar todo mundo sempre na mesma página. E aí, acho que uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é fazer a leitura, né, dos 2 primeiros capítulos desse livro aqui, que um é como encaminhar uma pesquisa e como formular um problema de pesquisa. A partir do momento que a gente lê e entender isso individualmente, a gente traz para cá e gera essa outra discussão, né, Lô, de brainstorming. Olha só, eu acho que para a gente determinar um problema, a gente monta essa estrutura e vamos trazer aqui possibilidades até a gente achar um caminho. E a gente vai sempre fazendo esse movimento de divergência, né, com os estudos individuais. Depois a gente faz os encontros para a gente fazer os alinhamentos, né? E a gente converge e vamos evoluindo, acho que dessa maneira. Acho que pode funcionar. E aí eu posso cadastrar lá no Simpla uma série lá de encontros, já deixar tudo pré-agendado. Dá para fazer isso, você já pega um ingresso para 10 sessões, por exemplo. E a gente já pode definir. Eu posso, por exemplo, fazer uma proposta de plano de estudo, mas, mais uma vez, nada do que eu colocar ou trouxer aqui é fechado. Eu posso trazer lá uma lista do que a gente pode falar nos 10 próximos encontros. E aí pode falar, pô, mas aqui a gente está falando muito desse tópico, não dá para diversificar ou mudar a didática, ou mudar o assunto, traz esse assunto que está aqui embaixo mais para cima, porque eu quero aprender isso aqui mais rápido. Então, é tudo colaborativo e experimental, né? Então, mais uma vez, não tem certo e errado. E aí a gente pode ir sempre no grupo, né, fazendo esses alinhamentos. Bota uma listinha, vamos revisando, e a gente bate o martelo lá pelo grupo, fazendo essas discussões lá, até para movimentar o grupo, como eu falei, para fazer as pessoas interagirem, e a gente vai caminhando dessa forma, né? Como eu falei, né? Eu não quero chegar aqui com um cronograma fechado e vamos ter que fazer um projeto em 2 meses. Vai deixar todo mundo maluco, vai ficar estressado.
E se você não puder num dia ou no outro, não tem problema. Mas também Tá, a gente eu também quero. não é para ficar solto. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um software, vamos fazer um aplicativo. Ok, o que a gente começa, o que a gente vai ver e fica É aí isso que todo eu mundo ia batendo perguntar, cabeça. né? Tipo, qual é o nosso objetivo, onde é que a gente quer chegar, né? Eu acho, eu tenho duas perguntas, na verdade, eu vou fazer as duas para não esquecer, tá? Manda ver. Então, a minha primeira pergunta é, tipo, qual é o nosso objetivo? Qual vai ser, é simples, é só essa, qual é o nosso objetivo, o que é que a gente quer chegar lá no final e falar, putz, é isso. E onde que a gente vai documentar essas coisas, né? Eu pensei principalmente, por exemplo, para as pessoas que elas podem entrar depois dentro desse projeto, para Aí ela pode ver ter tudo. onde ela ter lá toda a documentação, né? Sim, E também como é que a gente vai se organizar nisso, né? sim. Eu acho isso bem importante, porque assim, ó, eu estou participando de um outro grupo de pesquisa, e daí, assim, ó, é bem fechado, sabe? É bem fechado, porque, na verdade, a gente tem o nosso doc lá, né, no Drive, então a gente faz, cada um constrói, né, os seus delineamentos lá, e daí depois a gente discute em cima daquilo que a gente tem. Legal. Sabe? Então, lá que a gente define o problema, lá que a gente define quem são os nossos usuários, mas a gente está resolvendo um problema bem específico ainda, sabe? Seguindo um tema, tentando Legal. encontrar o problema relacionado àquele tema, sabe? Então, tá bem assim, não é assim uma coisa assim que qualquer um possa entrar, né? Então, ele é bem... a proposta é diferente, né? Sim, eu acho que a gente pode manter tipo uma linha principal, né, de quem está no projeto principal, e a galera que quiser participar assistindo, comentando, criticando, Eu pode acho isso vir. importante, porque a participação, às vezes, não... É só participar, só querer ver o que estão fazendo. É como se eu estivesse no Facebook só olhando todas as conversas. Bom exemplo. Bom Sabe? exemplo. E, Sim, na sim. verdade, se você interage, se você vai lá, você participa, né? É diferente. O envolvimento Claro. é Não, faz outro, sentido. completamente diferente, Faz sentido. né? A gente faz Então, como comitê diretivo. Quem aqui são os executivos do projeto e vai estar metendo a mão na massa, editando as paradas? Quem vier depois é que assim, ouvinte. ó, onde... Experiência própria, assim, André. Onde todo mundo põe a mão, É. dá problema. Dá problema, porque depois, assim, ó, quem que fez isso aqui, como que fez, por que que fez, sabe? Claro. Então, vamos delinear nossas decisões, né? Na Eu verdade. acho que a gente pode usar modelo, por exemplo, a gente usa algum lugar para fazer as documentações, entre aspas, oficiais, né? Já ficou um pouco burocrático agora, né? Não, mas é isso mesmo, não é Aham. burocrático, é gestão do conhecimento. Você tem toda a razão. Sim. Mas aí eu pensei, por exemplo, a Cristiane deu o exemplo Drive. do Drive, por exemplo. Então, um Drive que todo mundo ali pode colocar, pode colocar seus estudos, pode colocar todo mundo. Mas aí, talvez uma outra plataforma para a gente conseguir mapear melhor e organizar melhor os nossos estudos e os momentos que a gente está, né? Sim. Então, ali a gente tem um momento de estudo antes e um monte de conhecimento, um monte de coisa, mas aí a gente consegue filtrar e colocar em outro local também de uma forma mais organizada, né? Até fazer uma junção, né, do que as pessoas estão juntando e estudando ali. A gente pode pensar E aí nesse a outra pergunta repositório. é o objetivo, né? Desculpa, eu te Sim, não, cortei. sobre o objetivo, eu pensei, quando você estava perguntando antes, cara, a gente pode até criar um roadmap da pesquisa e determinar marcos, né? Beleza, em um ano, vamos supor que isso aqui, né, dure mais tempo, aí vamos traçar uma linha, uma timeline de um ano. Em um ano, o que eu quero ter em um ano? E determinar lá, daqui a 3 meses eu quero ter, por exemplo, um discovery todo montado, todo especificado, daqui a 6 meses eu quero ter toda, né, a arquitetura da informação pronta. Mas eu quero chegar só até na arquitetura, eu não quero fazer teste, por exemplo. Né? E aí a gente pode determinar tipo uma espécie de timeline totalmente aberta também e determinar alguns pontos. Sei lá, em um mês, o que a gente pode ter? Em um mês a gente pode ter a ideia refinada, fazendo todo esse nivelamento de conceito de pesquisa, fazendo a definição do problema, fazendo a definição de hipóteses, fazendo a definição de variáveis. Né? Em um mês a gente entrega isso, por exemplo. E isso aí é um combinado mesmo. Será que um mês dá? Pode ser muito, pode ser pouco? E a gente vai ajustando, mas aí a gente pode determinar esses marcos, né? Esses pontos de checkpoint, digamos assim. Né? Esses entregáveis. Daqui a um mês eu entrego isso, daqui a 2 meses a gente entrega isso, daqui a 3 meses a gente entrega aquilo. E aí a gente vai avaliando conforme vai andando. A gente conseguiu evoluir muito esse mês, dá para puxar alguma coisinha ou não?
tá pesado para todo mundo, vamos adiar isso, então fica tudo aberto. Mas a gente pode sim criar como eu falei, a gente pode criar uma proposta de plano de estudo para um mês ou para um ano. E aí a gente vai, né, com a percepção e andamento, entrosamento da galera, a gente vê né, o andar da carruagem. Né? Mas a gente pode determinar sim esses blocos, né, de entregas do que a gente pode produzir. Ah, legal. Eu fico pensando assim, ó, sabe quando você tem uma sala de aula e aí todo mundo entra e sai? Uhum. Parece que fica assim, eu não sei, meio estranho, sabe? Todo mundo entrando, todo mundo saindo. Claro que, não, o objetivo é ser assim, né? Uhum. Mas até que ponto isso flui, Uhum. sabe? Não faço a menor ideia, vamos testar. Acho que a ideia é essa, né? Testar, vamos ver. Porque assim, ó, até eu vejo também essa questão assim, de repente alguém entra na sala e sabe fazer uma coisa que ninguém sabe, Uhum. né? E aí ele diz, mas eu posso fazer isso aqui, ó, posso ajudar nesse pouquinho aqui. E já é uma contribuição, Pô, sabe? muito, claro. Então, Exato. Às vezes a às pessoa vezes pode vir para uma aula, né, para um encontro e trazer mas um assim, insight teria que legal. ter tipo um mural, sabe? Onde as pessoas vissem o que está sendo feito, né? E para que elas pudessem ter um norte, assim, entrando nessa sala, isso aqui está sendo feito, isso aqui já foi feito, sabe? Uhum. Sim. Para Acho que poder seguir essa ideia que a Heloísa falou do repositório, a gente a- pode pensar em ambientes para isso. Exato. Cara, muito bacana. Sobre os livros, né? A gente. Então, eu acho que seria legal a gente mapear o que a gente vai fazer a partir daqui. Acho que só para a gente chegar na próxima aula e até te ajudar um pouco também a Não, eu não organizar as quero ser próximas. o cara, e assim, o dia que eu não puder vir, cara, toca o barco, sabe? Tipo, não tem que esperar eu posso, inclusive lá no Simpla eu consigo colocar moderadores, né? Então pode criar sala e ser administrador aqui também da reunião. Então não tem que ficar tudo na minha mão também, até porque eu não vou aguentar. Por isso que a ideia é fazer um grupo, né? Todo mundo compartilhando um pouco, né? E de forma independente. Essa é a proposta. Com certeza mas ajuda. o Sandro está por aí, a Deve Rayonara estar. também. O Sandro fica Estamos quietinho aí. mesmo. Fala, moço. Só absorvendo conteúdo e informação de vocês. Tá bom, senhor Bob Esponja, né? Só absorve ali, ó. Tem muito que aprender Tranquilo. ainda, tem muito chão para caminhar ainda. Boa, não, mas com certeza a tua experiência ajuda aqui. Sempre tem um ponto de vista diferente. Obrigado. Sim, com certeza. Bom, vamos fazer Não o seguinte, se sinta então. intimidado, eu sei que Não. eu falo muito, mas pode me interromper. Eu também, eu sou bem Que falante, bom. assim. Pô, se a gente fizer um grupo essa... de estudo que só um fala, fica muito chato e enfadonho. Não é essa a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar então. A gente assim, até poderia ver assim o que cada um, em que ponto, né? Alguém poderia contribuir de uma forma melhor, outros, né? Me dou mais com o UI, me dou mais com o design de interação, me dou mais com, né? A parte de administração, sei lá. Até para a gente ver assim como é que as áreas podem ser intercambiáveis, né? Ali dá uma contribuição entre áreas, né? Profissionais de diferentes áreas. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um PDF dessa apresentação. Como eu até coloquei lá no grupo, não compartilho piratarias, mas tem alguns materiais, alguns capítulos, por exemplo, né, a gente pode colocar no repositório e todo mundo lê, por exemplo, capítulo 1 e capítulo 2. Beleza, vamos ler só isso, juntar. Eu acho que deve ter naquela plataforma da Google, né? Que eles têm todos os livros do mundo. E aí eles deixam os primeiros capítulos lá. Vamos pesquisar, né? Então, quem deu ideia, faça isso. Olha só, me dando a responsabilidade. Exato, já puxa a responsabilidade para você. Já pode fazer essa investigação, vou botar lá o nome dos livros e aí a gente já vai discutir nos próximos pontos lá no grupo. Eu já vou fazer, não hoje, mas amanhã eu posso fazer aquela proposta lá, André, que tu falou, do problema de pesquisa, de quem que era, qual era o autor? Qual é o autor que eu vou botar? O Antônio Carlos Gil.
no Gil. E assim, não é o tipo de livro que ele é tão utilizado na academia que se você digitar ele no Google, mais aquela palavrinha mágica no Assim? final, você encontra ele, fácil. Mais uma vez, eu só estou dando caminho, quem abre a porta é vocês. Olha aí. Mas eu tenho ele físico aqui, eu comprei, eu paguei bonitinho, cheiroso. Cara, eu Tá, comprei o design do dia a dia, tô mó Muito bom. feliz, cara. É bom, né? Tá É bem bom, aqui bom. na Eu minha... comprei o X-Research com sotaque Ah, brasileiro. sim, das meninas que Ah, isso lançaram. parece ser muito bom. Cara, é engraçado Muito porque na minha bom. estante aqui tem o design do dia a dia, né? Da minha estante, não, na minha mesa, que são os 3 livros que eu quero terminar de ler. Uhum. Aí tem 3 que eu acho muito engraçado ficar olhando pra eles, que é o design do dia a dia, como fazer um ótimo trabalho sem ser um babaca, que é Muito bom título, né? Cara, eu vou mandar Eles fizeram um fluxograma para você ver se você é babaca. Eu acho muito Ah, que interessante. legal. Eu tô com medo de Podia fazer agora esse- esse negócio aí. esse teste. É porque aí eu mostrei pro meu gerente, né, do meu trabalho, e aí ele ficou tocado por isso. Até hoje ele fala assim, cara, eu vou tentar falar isso sem ser um babaca, porque ele deu tipo babaca nível 2, assim, ele ficou Ah. triste. E aí o outro livro que eu tenho é a História da Bruxaria, nada a ver, né, cara? Tá, Luísa, como é que é o nome desse outro, do babaca aí? É como fazer um ótimo trabalho sem ser um babaca. Legal. Do Esse Paul aí eu vou ter Woods. que ler. Cara, é muito bom. Porque, e daí tu tem níveis de babaquice? Que tu pode avaliar o teu Eu nível de babaquice? não fui babaca, cara. Eu achei que ia ser alguma babaca, mas deu que eu não sou babaca. Então Isso tá tem tudo a bem. ver com o UX, né? Para você medir o nível de babaquice dos usuários, para saber o quão babaca vai ser a tua interface. Eu já queria saber qual é o nível da pessoa. Pois é. Não, mas é bem interessante o livro. Ele fala muito sobre processo de trabalho, muito sobre comportamentos dentro da empresa, né, e tudo mais. E muito sobre design, né? É um livro voltado mais processo de trabalho no meio da Mas eu criação. gostei da proposta do Andrei ali, porque ele junta, né, o Double Diamond com o Sprint, né? Uhum. Lean Startup, Lean UX. Lean UX. Ah, tá, porque eu estava olhando o Sprint também, método usado pela Google. Ah, sim. Aquele é dos 5 dias lá. E daí ele é basicamente essa estrutura, né? Uhum. Uhum. Mas então tá, vamos definir assim, vai Gente, ficar legal. quarta, então. Tá Quarta bom. quarta de Vou novo. ver se eu consigo colocar esse vídeo no YouTube. Eu tenho uma conta aqui só de material, então já posso colocar lá e compartilhar o PDF. E a gente discute lá no grupo os próximos passos. E eu vou colocar uma proposta também de plano de estudo para as próximas aulas ou coisa do tipo. Tá Pode bom, ser? então. Beleza. Legal. Pode ser. Que bom que vocês estão interessados, né? O Sandro está aí também. E vamos tentar converter mais pessoas. Agora vamos fazer nossa seita aqui, tentar trazer mais colaboradores e desenvolver alguma coisa que seja legal para as pessoas, né? Para nós aqui, principalmente, né? Claro, né? E que seja útil aí para quem quiser usar esse projeto no futuro de alguma maneira. Fechamos? Fechamos, beleza. Então, Fechamos. valeu, uma boa noite para todos vocês e até o próximo bate-papo. Isso aí. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite, Tchau, doutor. tchau. Obrigado aí pela dica, meninos. É nóis.